Deus me mostrou que você está sofrendo, irmã Isadora. Podemos conversar no privado? Era 23 de uma terça-feira. A mensagem era do pastor Renato. Isadora tinha 28 anos. Acabara de terminar um namoro de 5 anos. Estava vulnerável, questionando sua fé, buscando direção espiritual. E ele parecia tão preocupado, tão atencioso, tão ungido por Deus. Mas o que começou como aconselhamento pastoral se transformou em algo sombrio, em mensagens que atravessavam limites, em manipulação emocional disfarçada de cuidado espiritual, em assédio digital escondido atrás de versículos bíblicos. Esta é a história real de Isadora, sobre como a fé pode ser usada como arma de manipulação. Isadora cresceu na igreja evangélica. Desde criança aprendeu a respeitar líderes espirituais, a confiar em pastores, a acreditar que homens de Deus eram diferentes. Ela era professora de ensino fundamental, morava sozinha, participava ativamente dos cultos, cantava no grupo de louvor, era conhecida como uma jovem de fé. Quando Lucas, seu noivo, terminou o relacionamento alegando que Deus mostrou que não era o momento, Isadora ficou devastada. 5 anos juntos, planos de casamento, sonhos compartilhados. Tudo desmoronou em 15 minutos. Foi nesse momento de fragilidade que o pastor Renato começou a se aproximar. Renato tinha 42 anos. Era casado. Tinha 3 filhos. Liderava uma igreja de médio porte com quase 500 membros. Era carismático, eloquente, respeitado. Suas pregações eram emocionantes. Seus conselhos pareciam vir diretamente de Deus. A primeira mensagem chegou 2 dias após o término. Irmã Isadora, Deus colocou você em meu coração hoje durante a oração. Percebi que você não está bem. Como pastor, é meu dever cuidar das ovelhas. Estou à disposição se precisar conversar. Isadora se emocionou. Ninguém tinha percebido sua dor, nem amigas, nem família. Mas o pastor, ele tinha percebido. Obrigada, pastor. Realmente estou passando por um momento difícil. Eu sei, filha. Deus me mostrou. Você está questionando sua fé, seu propósito, seu valor. Mas saiba que você é preciosa aos olhos do Senhor. Podemos conversar melhor amanhã à noite? Após o culto, tenho um tempo disponível. Eles conversaram. Não pessoalmente, por mensagens. Porque, segundo Renato, é mais fácil as pessoas se abrirem sem o peso do olhar presencial. As conversas começaram inocentemente. Versículos sobre superação, palavras de encorajamento, orações, conselhos sobre como lidar com o término. Isadora se sentia acolhida, compreendida, espiritualmente nutrida. Mas aos poucos, as mensagens mudaram de tom. Você é uma mulher muito bonita, Isadora. Lucas foi um tolo em te deixar. Ela ficou desconfortável, mas pensou. É só um elogio. Pastores também são humanos. Você merece alguém que te valorize não só espiritualmente, mas em todos os aspectos. Alguém maduro, alguém que te enxergue como a mulher completa que você é. Obrigada, pastor. Tenho certeza que Deus tem alguém preparado para mim. Tem sim, e ele pode estar mais perto do que você imagina. O coração de Isadora apertou. Aquilo soava estranho, inapropriado. Mas ela afastou o pensamento. Ele é meu pastor. Ele é casado. Ele é homem de Deus. Eu que estou interpretando errado. As mensagens passaram a chegar todos os dias, sempre tarde da noite. Sempre quando Isadora estava sozinha, vulnerável, em momentos de solidão. Você já dormiu, princesa? Princesa. Ele começou a chamá-la de princesa. Ainda não, pastor. Estava lendo a Bíblia. Que lindo ver uma mulher comprometida com a palavra. Isso me atrai muito em você. Digo, isso é muito bonito de se ver. Isadora sentiu um nó no estômago. Aquela mensagem tinha ultrapassado um limite. Mas como confrontar um líder espiritual? Como questionar um homem que falava em nome de Deus? Pastor, acho melhor a gente conversar menos tarde da noite. Não quero atrapalhar seu tempo com sua família. Minha família está bem. Não se preocupe.
Minha esposa entende que eu tenho responsabilidade pastoral. Aliás, entre nós, meu casamento é mais uma formalidade ministerial do que uma união de fato. Mas isso é assunto para outro momento. Alerta vermelho. Um pastor falando mal da própria esposa para uma jovem vulnerável da igreja. Isso não era aconselhamento pastoral. Isso era manipulação espiritual. Mas Isadora, condicionada a respeitar autoridades religiosas, não sabia como reagir. As mensagens ficaram mais ousadas. Sonhei com você essa noite. Deus te usou no meu sonho para me mostrar algo importante. O que foi, pastor? Que você tem um propósito especial na minha vida. Não só como ovelha, mas como alguém que Deus colocou no meu caminho para um ministério específico. Um ministério íntimo. Isadora parou de responder por 2 dias, mas Renato não parou de mandar mensagens. Isadora, você está fugindo de mim ou de Deus? Percebi que você me bloqueou nas visualizações do status. Por quê? Estou te magoando de alguma forma? Deus me disse em oração que você está resistindo a uma bênção por medo. Não tenha medo do que Deus quer fazer na sua vida. A manipulação espiritual é insidiosa. Ela te faz questionar. E se realmente for Deus falando através dele? E se eu estou sendo rebelde? E se eu estou perdendo uma bênção divina? Numa quinta-feira à noite, após o ensaio do grupo de louvor, Renato pediu para falar com Isadora rapidamente em sua sala pastoral. Ela foi. Afinal, era o pastor. Era um espaço sagrado. O que poderia acontecer? Ele fechou a porta. Isadora, preciso ser honesto com você. Estou desenvolvendo sentimentos. Sentimentos que vão além do pastoral. E acredito que Deus está permitindo isso para nos ensinar algo. O coração dela disparou. Medo, confusão, raiva, tudo ao mesmo tempo. Pastor, o senhor é casado. Isso não é de Deus. Deus trabalha de formas misteriosas. Quem somos nós para limitar como ele age? Grandes homens de Deus na Bíblia tiveram mais de uma mulher. Davi, Salomão. Isadora sentiu náusea. Ele estava usando a Bíblia para justificar assédio. Eu preciso ir. Ele segurou o braço dela. Não com força, mas o suficiente para ela sentir a pressão. Isadora, você não pode sair daqui e contar isso para ninguém. As pessoas não vão entender. Vão distorcer. Vão destruir meu ministério. E Deus me disse que você tem um espírito de Jezabel se fizer isso. Espírito de Jezabel. A acusação mais grave que um líder religioso pode fazer contra uma mulher na igreja. Significa rebelde, manipuladora, destruidora de ministérios. Isadora saiu daquela sala tremendo, e em silêncio. Ela não contou para ninguém. Por semanas. Porque tinha medo. Medo de não ser acreditada. Medo de ser chamada de mentirosa. Medo de ser vista como a mulher que tentou seduzir o pastor. Medo de ser expulsa da comunidade que era toda sua vida social. Mas as mensagens continuaram. Agora, Renato alternava entre manipulação espiritual e ameaças veladas. Deus me mostrou que você está falando de mim para outras pessoas. Cuidado com fofoca, Isadora. O Senhor abomina a língua que semeia discórdia. Ela não tinha falado com ninguém, mas ele queria que ela achasse que Deus estava do lado dele, vigiando cada movimento dela. Você tem sido fria comigo. Isso magoa não só a mim, mas ao Espírito Santo. Você está resistindo a Deus. E então, a mensagem que mudou tudo. Você está linda hoje de vestido azul. Esse decote ficou inspirador. Isadora estava usando um vestido azul, no culto daquela manhã. Um vestido comum, nada provocante. Mas ele tinha reparado, tinha observado, tinha transformado sua roupa em objeto de desejo. E mais, tinha verbalizado isso por escrito. Ela tirou o screenshot. Pela primeira vez, ela documentou. Naquela noite, Isadora ligou para Marcela, sua melhor amiga da época de faculdade que não frequentava a mesma igreja. Marcela, preciso te contar uma coisa. E preciso que você não me julgue. Ela contou tudo. As mensagens. A sala pastoral.
os comentários, a manipulação espiritual, a culpa que sentia, o medo de estar interpretando errado. Marcela ouviu em silêncio, e então disse: Isadora, isso não é aconselhamento pastoral, isso é assédio, e ele está usando sua fé para te manipular e te calar. Você precisa denunciar. Mas e se ninguém acreditar? E se acharem que eu provoquei? E se destruírem minha reputação na igreja? E se ele estiver fazendo isso com outras mulheres? E se você ficar calada e ele continuar abusando do poder dele? Aquilo acertou Isadora como um soco. E se ela não fosse a primeira? E se não fosse a única? Ela começou a investigar discretamente. Conversou com Bianca, outra jovem da igreja que tinha se afastado meses antes sem dar explicações. Demorou, mas Bianca finalmente se abriu. O pastor mandava mensagens para mim também. Sempre tarde da noite. Sempre com elogios que não eram apropriados. Sempre dizendo que Deus tinha me colocado no caminho dele. Eu me afastei porque não aguentei mais a pressão psicológica. Você tem as mensagens ainda? Tenho. Eu não deletei por medo de precisar um dia. Havia mais. Júlia, 24 anos. Camila, 31 anos. Raquel, 26 anos. Todas tinham histórias similares. Todas tinham mensagens guardadas. Todas tinham medo de falar. Isadora reuniu 5 mulheres, 5 vítimas do mesmo predador. Elas marcaram uma reunião com o conselho de presbíteros da igreja. Entraram na sala com pastas cheias de prints, conversas documentadas, relatos escritos, evidências incontestáveis. O presbítero Daniel, de 60 anos, ouviu tudo. E então disse: Irmãs, vocês têm certeza que não estão interpretando errado? O pastor Renato é um homem de Deus. Talvez vocês tenham despertado algo nele sem perceber. Vocês sabem como vocês jovens se vestem hoje em dia. Culpabilização da vítima. Clássico. Além disso, expor isso publicamente seria destruir um ministério que Deus levantou. Precisamos resolver isso internamente, em amor cristão. Isadora sentiu a raiva explodir. Resolver internamente? Como as outras mulheres que vieram antes de mim e foram silenciadas? Quantas mais precisam ser assediadas até que esse homem seja responsabilizado? Irmã Isadora, cuidado com o tom. Rebeldia não agrada a Deus. Marcela, que tinha ido como apoio, se levantou. Senhores, isso não é rebeldia. Isso é justiça. E se vocês não tomarem providências, essas mulheres vão procurar as autoridades competentes. Isso é crime. Artigo 216-A do Código Penal. Assédio sexual. E tem mais. Uso indevido de posição de autoridade para coagir. O silêncio pesou. Vocês têm 48 horas para afastar o pastor Renato e abrir investigação formal. Caso contrário, isso vai para a polícia, para o Ministério Público e para todas as redes sociais dessas mulheres. A igreja tentou abafar. Convocaram reunião de emergência apenas com a liderança. Chamaram o pastor Renato. Ele negou tudo. Disse que eram mulheres ressentidas querendo destruir seu ministério. Chorou. Fez pregação sobre perseguição. Citou versículos sobre falso testemunho. Mas as evidências eram impossíveis de negar. Então mudaram a estratégia. O pastor cometeu deslizes, mas está arrependido. Vamos discipliná-lo internamente. Ele vai ficar afastado por 3 meses, fazer aconselhamento com outro pastor e então pode retornar restaurado. 3 meses de afastamento para anos de assédio sistemático. Isadora disse não. Ela foi à delegacia da mulher. Levou todas as 5 mulheres. Levou todas as conversas impressas. Levou relatos detalhados. A delegada Patrícia ficou visivelmente perturbada. Isso é um padrão, um modus operandi claro. Ele escolhe mulheres vulneráveis, usa a autoridade religiosa para manipular e então assedia sob pretexto espiritual. Isso é crime e é grave. O caso ganhou proporção. Ministério Público entrou com ação. Perícia analisou os dispositivos.
Encontraram mensagens para mais 8 mulheres que nem tinham se manifestado ainda. No total, 13 vítimas em 6 anos de ministério. Renato foi afastado da igreja, investigado criminalmente, exposto publicamente. E então veio o contra-ataque. A igreja se dividiu. Metade apoiava as mulheres, metade defendia o pastor. Ele é homem de Deus. Todo mundo erra. Essas mulheres querem destruir um ministério por pura maldade. Elas provocaram, ficavam mandando mensagens para ele. As vítimas foram hostilizadas. Isadora recebia mensagens de ódio diariamente. Vai queimar no inferno, Jezabel. Você destruiu uma família. Deus vai te castigar. O pior, a esposa de Renato culpou as mulheres publicamente. Meu marido é um homem fraco que foi seduzido por mulheres mal intencionadas. Isadora teve que sair da igreja. As 5 mulheres saíram. Perderam amizades de anos. Perderam sua comunidade. Perderam sua rede de apoio. Mas não perderam a dignidade. O julgamento foi longo e doloroso. A defesa de Renato argumentou que eram conversas consensuais, que ele nunca tocou em ninguém fisicamente, que era apenas palavras, mas a promotora foi implacável. Excelência, assédio não precisa de contato físico. Assédio é sobre poder. E esse homem abusou de sua posição de autoridade religiosa de forma sistemática, premeditada e cruel. Ele usou a fé dessas mulheres como arma contra elas mesmas. Renato foi condenado a 2 anos de prisão por assédio sexual, pena convertida em restritivas de direito, proibido de exercer qualquer cargo de liderança religiosa por 10 anos. Obrigado a pagar indenização a cada vítima. Mas o maior golpe foi a condenação moral. Sua reputação destruída. Seu ministério desmantelado. Sua família abalada. Isadora precisou reconstruir sua fé do zero. Como eu confio em líderes religiosos de novo? Como eu volto a frequentar igreja? Como eu sei quem é genuíno e quem é predador? Ela fez terapia por 2 anos. Terapia especializada em trauma religioso. Aprendeu que fé verdadeira não exige silêncio diante de abuso. Que Deus não protege predadores. Que denunciar injustiça não é rebeldia, é coragem. Também descobriu comunidades religiosas mais saudáveis. Igrejas com prestação de contas. Lideranças transparentes. Ambientes onde mulheres são respeitadas, não objetificadas. 3 anos depois, Isadora criou um projeto chamado Fé Sem Medo. Uma plataforma online que ensina mulheres a identificar manipulação espiritual, documenta casos de assédio em ambientes religiosos, oferece suporte jurídico e psicológico para vítimas e educa lideranças sobre limites éticos. Ela fala abertamente sobre sua história, sem vergonha, sem culpa. Muitas mulheres ainda acreditam que questionar um líder religioso é questionar Deus. Mas Deus não precisa de nossa cumplicidade com abuso. Deus está do lado da justiça, não do silêncio. O projeto alcançou milhares de mulheres. Histórias começaram a aparecer de todas as denominações, católicas, evangélicas, espíritas. O padrão era sempre o mesmo: homens em posição de poder usando espiritualidade para manipular e assediar. Hoje, Isadora tem 32 anos. Ela voltou a congregar, mas em uma igreja com liderança compartilhada, prestação de contas transparente e políticas claras contra abuso. Está em um relacionamento saudável com Tiago, um professor de história que conheceu em um grupo de estudos bíblicos progressista. Numa tarde de domingo, Isadora estava no parque quando uma mulher a reconheceu. Você é a Isadora do Fé Sem Medo, né? Eu só queria te agradecer. Seu trabalho me ajudou a sair de uma igreja abusiva. Me ajudou a entender que eu não era louca. Eu não estava sendo rebelde. Eu estava sendo manipulada. Elas conversaram por 20 minutos. Choraram juntas. Sabe o que mais me machucou? Não foi só o assédio. Foi perceber que a comunidade escolheu proteger o abusador e não a vítima. Que a reputação do ministério era mais importante que minha segurança. Isadora segurou a mão dela. Eu sei.
Passei pela mesma coisa, mas você saiu. E isso é vitória. Você escolheu sua dignidade acima da aprovação deles. Naquela noite, Isadora postou nas redes sociais: manipulação espiritual é abuso. Assédio disfarçado de aconselhamento é crime. E usar versículos bíblicos para te calar é violência. Se um líder religioso manda mensagens inapropriadas tarde da noite, faz elogios sobre seu corpo disfarçados de bênção, pede segredos sobre conversas, te faz sentir culpada por questionar, usa "Deus me mostrou" para justificar aproximação romântica, ou te ameaça com espírito de rebeldia se você contar. Isso não é de Deus. Isso é predação. Você não está louca. Você não está interpretando errado. Você não é rebelde. Você está sendo manipulada. Documente. Denuncie. Saia. Sua fé não depende da aprovação de nenhum líder humano. Sua fé é sua. E ninguém pode te tirar isso. O post teve 47.000 curtidas, 3.000 compartilhamentos, 800 comentários, e centenas de mulheres encontraram coragem para falar. Isadora aprendeu que cura não é linear. Há dias em que ela ainda sente raiva, dias em que questiona por que levou tanto tempo para perceber, dias em que sente culpa por todas as mulheres que foram assediadas depois dela, mas também aprendeu que questionar a autoridade não é falta de fé. Estabelecer limites não é rebeldia. Denunciar abuso não é destruir ministério, é proteger pessoas. E que Deus, se existe, certamente está do lado das vítimas, não dos predadores que usam seu nome para cometer violência. Se você está sendo assediada por um líder religioso, saiba, não é sua culpa. Não é vontade de Deus. Não é bênção disfarçada. É crime. É abuso. É manipulação. Documente tudo. Converse com pessoas de confiança fora daquela comunidade. Denuncie. Sua fé não depende da aprovação de nenhum líder humano. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias reais que precisam ser ouvidas. Porque cada mulher que conhece essas histórias está mais protegida. Algumas feridas espirituais demoram a cicatrizar. Mas quando a verdade é exposta, o abuso perde o poder. E mulheres descobrem que a voz delas sempre foi mais sagrada do que o silêncio que tentaram impor.